Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e terminando mais um mês, né? Último dia do mês de julho. Então já fica aqui os nossos agradecimentos, né? Que foi um bom mês. Mês de Copa, animado. Bom, então eu gostaria também de agradecer a você que está aqui com a gente. Para a gente é muito importante, com certeza, a sua participação. E eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o final do programa, até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do aleitamento materno e também sobre o prazo para o cadastramento para as creches de Juiz de Fora. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem. Realmente mais um mês, né? O 7º mês do ano, está encerrando em 2018, mas eu acho que vai ser o início das emoções eleitorais aí, né? Porque dia 5 encerra aí as convenções, a escolha dos candidatos, né? Em outubro nós já vamos ter as eleições, depois vem o fim de ano, então todos aí na expectativa, né? De escolher bons candidatos e que venham boas propostas, que sejam realmente executíveis, de acordo com o orçamento, né? E que larguem as mentiras de lado, sejam sinceros, porque mudou o perfil do eleitorado, eu acho que tem que mudar o perfil também dos candidatos, né? Então que todos saibam escolher os melhores candidatos para a gente ter uma vida mais agradável, porque as pessoas acham que na eleição não tem nada a ver com a nossa vida. Tem, sim, senhor. Se a gente escolher mal, a gente paga caro depois, né? Então é isso aí, mais um mês aí de muita atividade, muito trabalho, especialmente na mesa de debate. No domingo agora eu estive na feira lá na Avenida Brasil, viu? Encontrei com várias pessoas, pelo menos 3 ou 4 me cumprimentaram aí pela participação na mesa de debate, elogiando o programa, os convidados, os temas que são tratados. Então eu tenho plena consciência de que a audiência é realmente muito boa e esse programa é muito importante. E essa TV educativa é do Juiz de Fora, pessoal da região, que tem que realmente dar valor, porque os temas que são tratados aqui são de interesse geral e da maior importância. Quero dar bom dia ao nosso companheiro de bancada, o Rogério, as ilustres convidadas, né? Hoje estão as mulheres, né? 3-3, né? Empatou, tá bem equiparado, né? O problema de gênero, né? Tá tudo certinho, então a mesa está bem democrática. Desejo aos telespectadores um bom dia e às telespectadoras também um bom dia. Ô Zé, você falou uma coisa tão interessante sobre o contato que a gente tem com os nossos telespectadores, né? Outro dia eu estava numa fila da CENIC para resolver umas coisas e eu encontrei uma senhora que assiste o nosso programa todos os dias. Ela parecia minha amiga de infância. A gente ficou a fila inteira conversando e foi muito legal. Você visita, né, diariamente na casa dela, né? Então a pessoa fica bem marcada, né? Sua competência e a sua simpatia, né? Obrigado, José. É um prazer dividir a mesa com você toda terça-feira. Bom dia, Pascoalito, tudo bem? Tudo bem, Caio. Bom dia. Meu amigo Zé, Bianca, Cíntia, Tassi. Fazer um programa hoje aí para quem está nos assistindo de extrema importância, principalmente para as mulheres, né? Tanto na questão da creche quanto na questão da amamentação. Obrigado. Bom, e o nosso programa, ele é tradicional e só é possível por causa de você aí de casa e também por causa dos nossos convidados. Hoje, convidadas, a gente recebe com muito prazer a supervisora de creches da Secretaria de Educação, Bianca Hecker Lauro. Bom dia. Bom dia. É um prazer te receber. Obrigada. A gente recebe também a coordenadora da AMA, Cíntia Antunes. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos. Bom prazer dia a é nosso. E a gente recebe também a enfermeira e consultora em amamentação, Tássia Januário. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, né? Bom dia a todos, aos telespectadores. Obrigado pelo convite, por da gente tratar de um tema que às vezes é super relevante, mas muitas vezes não é dado tanta atenção como deveria. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, o aleitamento materno é uma prática que traz inúmeros benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. Durante os 6 primeiros meses, esse deve ser o único alimento do bebê. Não deve ser oferecido nenhum outro tipo de comida ou bebida, nem mesmo água, gente. A partir de agora, a gente vai entender as vantagens dessa prática e eu queria que vocês enumerassem, já que são muitas, né,
as vantagens tanto para os bebês quanto para as mães. Vocês vão falar algumas e a gente acaba entrando um pouco mais especificamente nelas. Por favor. Bom, eu acho que para a gente começar assim a falar, a Semana Mundial da Amamentação, né, que a gente está começando, esse ano o tema, né, da Semana Mundial da Amamentação é a base da vida, né? Então, a amamentação, a base da vida. Porque a amamentação, antes de qualquer benefício, né, para a mulher e para a mãe, a gente tem um benefício social, né? Com a amamentação, a gente diminui a desnutrição, a gente diminui a obesidade infantil, a gente diminui a pobreza. Nossa, mas como assim diminui a pobreza, né? A gente diminui sim a pobreza, porque uma mulher que amamenta exclusivamente, né, exclusivamente até o 6º mês de vida do bebê, por exemplo, a gente tem menos aí produtos industrializados, né, que são os leites artificiais, que, né, é bom fazer um parêntese aqui de que a gente não é contra nenhum tipo de complemento. Alguns bebês, algumas crianças vão precisar de complementos artificiais e ótimo que eles existem, né? Mas a gente ainda vê muitas mulheres que são privadas de amamentação, sabe, por conta de alguns problemas que na verdade são mitos. E aí, respondendo à sua pergunta, né, os principais benefícios da amamentação para a mulher é a prevenção do câncer de mama. Logo depois do parto, essa mulher precisa ter um retorno da contratilidade do útero dessa mulher precisa voltar, né? Falando num português bem claro, né, para os telespectadores possam entender. E a amamentação ajuda nessa contração uterina novamente também. A questão de retorno do peso dessa mulher. Hoje, uma mulher que amamenta, ela perde em torno de 800 calorias em cada mamada, né? Quando o bebê mama. Vem dessa técnica, Rogério, ganha nota. Pois é. E para o bebê, né? Diminuição do risco de infecção, né? A gente tem que lembrar que é diminuição, não quer dizer que esse bebê nunca vai ter nenhum tipo de infecção, né? Probabilidades. Não fala, mas meu filho amamentou e tem rinite. Não, é diminuição da probabilidade, né? Dessa criança ter qualquer desconforto respiratório, maior vínculo com essa mãe, né? A amamentação proporciona isso. E também, até por uma questão de desenvolvimento oral, né, dessa criança, facial, porque quando a criança está amamentando, ela trabalha todos os músculos faciais. Então, até depois, por uma questão de fala, por uma questão de introdução alimentar após o 6º mês de vida desse bebê, faz toda a diferença, né? Eu tenho um caso muito próximo de uma criança que não foi amamentada, de uma amiga. E aí eu não vou saber o nome técnico, tá? Uhum. Ela teve problema com a sucção depois quando foi para as papinhas ou quando foi para uma coisa mais sólida. É seríssimo isso que a gente está dizendo aqui, né? Talvez com uma frequência até maior do que a gente possa imaginar. Né? Sim. E a gente percebe hoje que muitas vezes não é explicado, na verdade. Hoje, a gente tem no Brasil, né, em torno de somente 54 dias as mulheres amamentam. Tem noção do que é isso? 54 dias, ela só tem hoje, né? A média, mais ou menos, 54 dias amamentando. Nasceu hoje, em média. 54 dias amamentando. Depois é 2 meses. 6 meses. Exclusivo, né? Porque né? a Organização Mundial de Saúde recomenda que o aleitamento seja no mínimo por 2 anos. Então, assim, acho até interessante falar isso, porque geralmente a gente vê uma criança um pouco maior, 1 ano e meio, né? E fala, nossa, mas essa criança não tem que estar amamentando mais. Inclusive, até pediatras falam isso. Só que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a criança mame por, no mínimo, 2 anos. Se a mãe quiser também que ela mame mais tempo, tá tudo bem. Cíntia, mas não vai fazer nenhum mal. Existe muito interessante isso. Existe eu vou colocar prazo aqui. Que não há mais a produção de leite materno? Ou enquanto for estimulado? Então, a produção de leite, ela acontece por estímulo da sucção, né? Então, o bebê, ele suga a mama e aí
a prolactina junto com a ocitocina fazem com que o leite desça. Então, enquanto a mãe estiver amamentando, assim, né, enquanto estiver havendo muito estímulo, ela vai produzir, né? Eu amamentei os meus filhos, eles vão fazer 3 anos, eu amamentei até 2 anos e 10 meses, gêmeos. Então, assim, e eu tinha muito leite, porque eles mamavam muito. À medida que eles foram mamando menos, a produção de leite foi caindo. Então, se uma mãe quiser amamentar até 4, até 5, até 6 anos, né? Existem países que a média de aleitamento das crianças são 7 anos. 7 anos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem um certo preconceito com criança mais velha, né? Digamos assim, mamando. Só que isso é cultural. E é isso que a gente precisa quebrar. Porque é um benefício para a saúde, né? E em nenhum lugar está falando que diminui a alergia, diminui incidência de doenças crônicas até 1 ano. Não. É até 2 anos, se for prolongado, maravilha, o leite não vai virar água, vai continuar, né, com vários benefícios. Então, acho que essa cultura a gente tem que ir quebrando aí para colher os benefícios, porque os benefícios também são colhidos a longo prazo, né? Eu acho que isso é realmente importante, porque falta orientação para as mães. A gente sabe que tem pessoas que são mães, às vezes, com 14, 15, 16 anos. Não estão preparadas para a maternidade, não têm orientação, não estão nem preparadas para a amamentação. Eu acho que para a formação do sistema imunológico do bebê, isso é fundamental também, é muito importante que isso seja feito. Eu acho que tem que haver uma compreensão total da sociedade. Eu acho sempre, Caio, eu valorizei as mulheres, porque a gente vê as mulheres carregando os recém-nascidos, às vezes pessoas já, né, bebê de 1, 2 anos, no colo, resistem a carregar aquilo. Eu falo, gente, como é impressionante o carinho da mãe com o bebê. E amamentando aí nos pontos de ônibus, em lugares públicos, nas praças também. Essa dá realmente o valor ao seu filho. Porque tem uns que deixam o filho em casa, sem amamentação, e fica fora. E eu, como advogado trabalhista, quero aproveitar o ensejo e comunicar que existe na CLT o artigo 396, que é previsto pelo menos 2 intervalos de 30 minutos cada um, para a mãe poder amamentar os seus filhos. Então é importante que conscientize disso. E é evidente que também isso é um pouco flexível. Pode ser 1 hora antes ou pode ser 1 hora. Às vezes pega 1 hora à tarde para poder alimentar. Não pode deixar de amamentar a criança. Então isso, inclusive, está previsto na lei. As mães trabalhadoras têm direito a esses 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos durante a sua jornada de trabalho. Podemos somar os 2 pontos, 1 hora, sair mais cedo ou chegar mais tarde para poder fazer a amamentação pela importância da amamentação. Só aproveitando esse ensejo aí, muitas mulheres que a gente acompanha, né, que a gente vê e que a gente até acompanha como consultoria de amamentação, elas acham que voltar ao trabalho significa parar de amamentar. Porque não conhecem a lei, porque não conhecem as estratégias de lactação, né, de ordenha, de estocagem, de oferta de leite sem ser no próprio seio materno. Então é importante a gente falar isso para os telespectadores também, para as telespectadoras, né, que existe a possibilidade de amamentar trabalhando, né? Isso é completamente plausível. A gente consegue isso com uma estratégia legal aí de realmente de estocagem, de oferta de leite. Bom, então a gente agora vai para o primeiro intervalo do programa de hoje, mas daqui a pouco a gente volta para informar mais a você, mulher, mãe, que está assistindo o nosso programa. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bianca, eu quero te envolver no nosso assunto. Eu espero não te comprometer. Então, você vai falar daqui a pouquinho sobre as vagas nas creches, né? E a gente sabe que a criança pode entrar a partir dos 4 meses e ficar até 3 anos e 11 meses. Sim. E se ela entrar bem no início da infância, né, quando é recém-nascida ainda, ela está no processo desses 6 meses, que seria o tempo ideal do aleitamento materno, né, exclusivamente. Então as crianças entram antes disso e eu quero saber como que acontece nas creches aqui de Juiz de Fora.
esse processo é interrompido ou tem algum lugar para as mães Sim. amamentarem seus filhos? As crianças, elas podem fazer o cadastro a partir do momento que elas têm a certidão de nascimento, né? Mas começar a frequentar a creche a partir de 4 meses. E aí as coordenadoras incentivam essa amamentação. Tem algumas creches que têm um ambiente, né, que é a sala de amamentação, onde as crianças não têm esse aleitamento totalmente interrompido, né? E você acha que essas mães que deixam os filhos na creche, geralmente porque precisam de trabalhar, elas têm esse tempo de voltar para amamentar o seu filho no período necessário? Sim, uhum. Então tá bom, não tá tão ruim ainda, né? Porque assim, se a gente pensar numa mãe que deixa o filho na creche, ela tá deixando e ela não vai voltar lá, né? Não, acredito que não seja a maioria, algumas devem ter essa flexibilidade. Essa meia hora que ele falou, essa meia hora que é de direito, né? Porque a meia hora também você tem que considerar o deslocamento. O deslocamento da pessoa, né? Então... Eu gosto sempre de pensar na situação completa. Gosto muito da ideia do 360 como um globo das coisas que vai envolver isso aí. E aí eu penso naquela pessoa que vai deixar na creche, provavelmente uma pessoa que esteja trabalhando, na maioria das vezes. Ou vai procurar um emprego, né? Ou vai procurar um emprego. E muitas vezes ela talvez seja a única opção da família de ganho. Então é muito difícil para ela. Eu fico imaginando, porque por mais que a gente fale que imagina, né, talvez não chegue nem perto da dor que realmente seja isso. Porém, eu imagino quanto de difícil deve ser a escolha. Eu preciso deixar o meu menino ou a minha criança, e aí entra a questão da família, né? Como é que eu faço para apoiar ou não. Às vezes tem a questão da idade também. Há uma falta de preparação mental para aquilo. Há o descuido não. Há o pré... A preparação. Perfeitamente, de saber da importância daquilo. Eu posso levar leite, não posso? Eu posso guardar, não posso? É uma política que engloba muito mais pontos do que a gente imagina, né? Quando a gente começa a aprofundar no assunto. Sim. Até as mulheres que trabalham, na verdade, se a gente for pensar, né, a lei diz que são 4 meses, né? 6 meses para essas empresas cidadãs, né? Que estão no projeto do governo. São 6 meses geral. Para a empresa cidadã, 180 dias. Isso. 6 meses, 180, 120. Isso. Então, assim, né, a gente tem hoje a Organização Mundial de Saúde que diz que até 6 meses exclusivo, mas chega no 4º mês, essa mulher precisa voltar a trabalhar, né? A conta não fecha. A conta não fecha. Então, assim, é uma questão de política pública a amamentação, política sabe? pública e conscientização. Sim. Tem, às vezes, pessoas que cuidam melhor do que um pet, um cachorrinho, do que de um bebê. A verdade é essa, a gente tem que falar, a gente tem que ser sincero. Nada contra o cachorrinho também, tem que ser cuidado, nada contra. Mas às vezes cuida menos do bebê do que do cachorrinho, entendeu? Porque tem que ser atenção. E a gente tem que ter consciência, né, que o aleitamento materno é uma vacina. É considerada uma vacina, porque ela vai evitar, esse aleitamento bem feito, vai evitar doenças aí, por falta dessa que ela falou, a desnutrição, né? Desnutrição é uma fraqueza do organismo, que vem uma série de doenças aí. Toda a questão do vínculo então, também, da afetividade, né, da criança. É igual da lei, são 2 até 6 meses, 2 intervalos de 30 minutos. Mas vem cá, gente, um cara que é empregador, se precisar fazer mais, dar mais atenção à criança, tem que dar. Né? Porque tem muitas empresas que têm locais de aleitamento, facilita bastante. Né? Isso é muito importante estar previsto, sobretudo nos órgãos públicos. Então, isso é fundamental. E tem que ser tratamento geral, não pode, ela tem, eu não tenho. Agora ela falou aqui que eu acho um absurdo isso aqui, se a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Que as empresas que entram lá no processo lá do programa lá, fugiu o nome agora, pode dar até 180 dias de licença maternidade, ou seja, 6 meses, que eu acho que é o ideal. E outras têm apenas 4 meses. Então a pessoa fala, por que deu? Porque está lá não, que eu lembrei agora. Porque ela está no programa Empresa Cidadã. Aqui em Juiz de Fora não tem uma empresa, tá no programa, outra não tem. Então, do lado ali, uma empresa com 180 dias, que facilita até, né, o aleitamento materno, né, e o tempo com a criança, porque é fundamental, não só o aleitamento materno, mas a presença da mãe ali com a criança o maior tempo possível, né, sobretudo os 3 primeiros meses, que é super delicado, de atenção da criança, né, que ela está formando tudo. Então é fundamental. Então tem que haver a consciência coletiva de tratar todos iguais. Essa lei faz essa distinção porque está em empresa 180, que nós parlamentares colocamos isso para todos.
E parar do empregador achar que a mulher dá prejuízo, porque mulher, depois que tem um filho, mais de 50% são demandadas embora, são demitidas, infelizmente. Entendeu? E está esquecendo que ela está gerando ali um trabalhador, às vezes, para a própria existência da empresa futuramente. Então tem que ter essa consciência coletiva e todos tentarem facilitar para a pessoa poder dar atenção aos seus filhos. Não só também, eu acho que não só a mãe, a avó, né? Porque que eu falo, tem criança que às vezes está novinha, mas tem que estar lá, a avó do bebê tem que estar do lado para dar assistência, que ela não sabe como fazer, que ela não sabe como proceder, não sabe nem como carregar o bebê. Organizar uma documentação para fazer o próprio cadastro. Isso, né? Às então vezes tem que fazer essa conscientização coletiva, saber que a responsabilidade de todos, e todos nós queremos pessoas saudáveis no nosso meio. Isso é muito importante. Então, as mães têm que aproveitar o programa, que é a primeira vacina, né? O aleitamento materno é a primeira vacina. Eu queria só fazer um complemento, que, na verdade, assim, mais do que a informação e a conscientização, eu acho que o apoio é fundamental, sabe? Porque, assim, a gente também acaba falando muito, assim, né, que a mulher precisa entender o quanto é importante, né? Mas, assim, o pai, o companheiro, o namorado, seja qual for, a família, sabe, precisa estar junto com essa mulher, porque amamentar não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo amamentar. Muita força de vontade. Não, né? não posso dizer que... Pelo menos o primeiro mês é complicado. Não é fácil, no início dói mesmo. Eu não vou estar aqui falando, é lindo, maravilhoso, igual na televisão, botou e, né? Não é isso, sabe? Perfeito. Então, exatamente. Então, assim, é preciso ter muito apoio. E o que eu, hoje, como consultora de amamentação, o que a gente mais consegue observar é o quanto o apoio dentro de casa, principalmente do companheiro, faz a diferença. Porque a sociedade, a nossa cultura, foi dito que hoje a gente não é capaz de parir, a gente não é capaz de amamentar o nosso filho, porque nós somos fracas, né? Nós somos mulheres, a gente ouve isso. Esse bebê está chorando é porque está com fome, seu leite não está suficiente, seu leite está fraco, sabe? Isso são mitos, sabe? O seu leite sim, e é interessante que a natureza ela é tão sábia que cada mulher produz o leite de acordo com o seu bebê, de acordo com a demanda do seu bebê. Então, informação, sim, importantíssimo, mas o apoio eu vejo que ele é mais importante ainda, mais do que até a informação. Porque se essa mulher às vezes não tem uma informação, mas tem alguém ali do lado apoiando, né? E dizendo, você vai conseguir, eu estou aqui com você, tá difícil, mas eu estou aqui, ela consegue amamentar. Né? Então... Me parece que o horizonte vai melhorar com o passar do tempo, porque a CLT está ficando cada vez menor. Com isso, o horário flexível vai ajudar as futuras empreendedoras aí a terem filho. A questão da própria conscientização, o cara só chega em casa, não ajuda em nada, ok? Isso também tem mudado com o passar do tempo, graças a Deus. E a gente acaba tendo uma consciência maior, de uma ajuda maior. O horizonte a longo tempo talvez seja melhor, né, do que o presente, né? Eu acho que essa questão do apoio que a Tássia falou, agora falando, né, além de como consultora de amamentação, como uma mulher que amamentou 2 bebês, né, exclusivamente, o apoio ele é muito fundamental, porque pensa só, a mulher acabou de parir, né, independente se ela viveu um parto normal ou se ela passou por uma cesárea, ela tá fragilizada, o corpo dela tá fragilizado. Loucura, né? E aí ela tem aquele bebê que não pega direito o peito, que só chora, ela não dorme, né, tem uma privação de sono assim, absurda. Ela mal consegue tomar um banho, ela mal consegue escovar o dente, ela não consegue fazer nada. Então, se tem alguém ali, pelo menos para levar comida para ela, levar água, levar comida, cuidar do resto também. Ninguém gosta de ver no caos, né? Alguém para arrumar a casa um pouco, sabe? Esses pequenos apoios à casa. Porque muitas vezes também as avós, né, as tias, enfim, elas acham que ajudar a mulher é ajudar com o bebê. Então chega em casa, dá o bebê aqui que eu faço dormir e tal. Mas às vezes nem é isso que a mulher quer. Ela quer ficar com o bebê e é bom que ela fique para ela aprender a amamentar, né? Então o apoio ele está muito mais no sentido de ajudar com o entorno, né? Ao invés de pegar uma criança, pega uma vassoura, não é? passa na casa, pega um copo de água, café. Muito bem. Deixa que a mãe segura o bebê. E você comentou uma coisa que é importante que a gente não falou ainda, de como a amamentação ela é responsável por estreitar os laços entre a criança e a mãe.
Sim. Muitas vezes a amamentar, né, não é só uma questão nutricional, né? A gente fala muito isso nas consultorias. Muitas vezes a amamentar é o famoso chupetar, que as pessoas falam, o bebê está fazendo seu peito de chupeta. Na verdade, esse bebê está tendo uma necessidade de estar ali em contato, porque esse bebê estava no útero, vamos voltar rapidinho. Esse bebê estava no útero, num lugar apertadinho, quentinho, todo encolhidinho, ele não tinha gasto de energia nenhum para poder se alimentar, tudo pronto, ele recebia tudo pronto, né? Ouvindo o batimento cardíaco da mãe o tempo inteiro e de repente ele nasce, preciso me sobreviver. Então eu vou aprender a respirar, é a primeira vez que ele vai respirar, é a primeira vez que ele vai precisar pedir a comida, né? Então ele precisa se alimentar. Então muitas vezes esse bebê vai estar aqui por uma questão de necessidade. A gente fala que ele está vivendo uma esterogestação. Ele continua vivendo a gestação ainda fora do útero por no mínimo uns 3 meses depois que ele nasce. Então, muitas vezes o amamentar está relacionado a isso, sabe? A vínculo. É tão importante essa questão do vínculo porque a gente atende também algumas consultorias, por exemplo, de mulheres que adotam bebês. Elas adotaram bebês, elas não geraram, não produziram hormônio para amamentar. E aí elas fazem um acompanhamento, tomam uma certa medicação e elas começam a produzir leite. Porque a questão não é só o alimento. Às vezes elas precisam até complementar. Mas o simples fato de estar com esse bebê que foi adotado e ela quer criar um vínculo maior com ele, na amamentação. A gente faz isso também com questão de bebês, por exemplo, na UTI. Bebês que nascem e precisam ir para a UTI muito prematuros ou com alguma patologia. Precisam ir, por exemplo, ficar na UTI por muito tempo e a mãe não pode, às vezes, em algumas maternidades, ficar o tempo todo com esse bebê. Então, esse vínculo, esse primeiro contato que essa mãe não está tendo com esse bebê, né, ali, a gente tenta trazer isso depois na amamentação de novo, né? Tem uma técnica que chama relactação, que a gente coloca uma sondinha próximo ao seio da mãe e o bebê mama o complemento, porém no peito da mãe, justamente para a gente criar esse vínculo, né? Então, assim, a amamentação está muito além também de uma questão nutricional, né? Então, acho que isso também é importante. Aí, só mais um dado que eu acho que é bom, porque o número chama muita atenção, né? Eu falei dos 54 dias, né? Mas a gente também hoje sabe que somente 40% no Brasil as mulheres amamentam até o 6º mês. E muito está relacionado a essa questão de voltar para o trabalho também, né? Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito grande, né? Não é simples fato amamentar. Você falou sobre a incrível capacidade que o corpo tem da mãe produzir um leite com as necessidades do filho. Só que tem mães que não produzem leite e eu queria saber qual deve ser a alternativa para elas. Seria um leite industrializado ou talvez procurar um banco de leite? O que seria melhor, já que cada mãe produz um certo tipo de leite? Então, na realidade, toda mulher produz leite. A gente tem hoje algumas mulheres que têm alguma patologia, por exemplo, que a gente chama de hipogalactia. Um exemplo, por exemplo, mulheres que fizeram mastectomia, né, precisaram de tirar o seio por diversos motivos. Ela tem uma produção menor do que esse bebê precisa, que esse bebê necessita, né? E aí, nesses casos, a gente pode usar essa técnica que eu falei da relactação, né? Ou para estimular, porque lembra que a Cíntia falou que quanto mais o bebê mama, mais a mulher produz. Isso é fisiológico. Em alguns casos, a gente tem uma hipogalactia mesmo, que é patológico, mas isso é raro, né? A gente ouve muito, eu não tive leite. Provavelmente foi alguma coisa lá no início da amamentação. Ou não foi estimulado, esse bebê não mamava exclusivamente, né? E aí, nesses casos, tem sim algumas vezes que a indicação é um complemento, porém essa mãe pode amamentar usando a técnica da relactação. Aproveitando isso, você produz patologia, no caso aí de um câncer no seio, né? E eu gostaria de saber, hoje, o problema do silicone, né? Faixa etária, desde criança já coloca silicone no seio. Uma vez colocou silicone no seio, impede a amamentação? Não impede a amamentação, a colocação de prótese mamária.
Muitas mulheres acham que não vão conseguir amamentar e que não vão produzir, né? Mas a prótese mamária não impede a amamentação. O que às vezes pode acontecer é a mastectomia de uma baixa produção, mas ela nem deixa de produzir, ela produz menos que o bebê necessita, e aí a gente oferece o complemento para esse bebê, porém usando a técnica de relactação. Eu acho que tem que falar sobre o silicone, porque realmente não impede, né? Mas a mulher pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, se ela sentir que ela está tendo dificuldade logo no início, ela precisa procurar ajuda. Então, ela precisa procurar uma consultora de alimentação ou banco de leite, porque esse problema, né, não pode se arrastar. Mas assim, só detalhe. A dificuldade, né, Cíntia, eu acho que é importante a gente falar, não é por questão de quantidade. Sim. É por uma questão de, às vezes, dependendo do tamanho da prótese, como esse bebê vai abocanhar esse peito, é que pode dificultar. Não uma questão de produção, né? E vamos supor, a mulher está amamentando e ela tem algum problema de saúde e ela precisa tomar algum medicamento. Isso interfere na qualidade do leite? Não, e hoje existe uma lista, na verdade, que ela é aberta, inclusive, para qualquer pessoa, de medicamentos que são contraindicados na amamentação, que são mínimos, né? Antibiótico não tem contraindicação, pelo contrário, se uma mulher tem uma complicação que é muito comum, que é a mastite, por exemplo, ela entra com antibiótico e continua amamentando, isso não interfere na amamentação. Eu achei que não tinha esse tempo. Ok. E as telespectadoras aí que estiverem nos assistindo agora, pode ficar tranquilo em relação a amamentar em qualquer lugar de Juiz de Fora, né? Sim, importantíssimo isso. Né? Isso, né? Na verdade... Sim, pode falar por quê. Na verdade, a mulher amamenta e pode amamentar em qualquer lugar, né? Que ela desejar, que ela estiver à vontade. Infelizmente, na verdade, eu falo que existe essa lei em Juiz de Fora, porque para mim é um absurdo existir uma lei que vai garantir que a mulher possa amamentar em local público, né? Isso é uma questão de sobrevivência desse bebê, né? Eu costumo dizer assim, né? Você, quando vai comer, você vai para o banheiro, porque hoje as salas de amamentação normalmente são aonde? Dentro do banheiro, dentro do fraldário. Então, assim, né, nós não vamos nos alimentar nesses lugares, sabe? Então, assim, se você está na praça, está no shopping, está em qualquer lugar, você tem o direito de amamentar o seu filho aonde você desejar. Claro que tem algumas mulheres que vão ter uma preferência de ir para um lugar mais reservado e ok, né? Isso não é problema. Mas aquelas que desejam amamentar em público, elas têm esse direito hoje em Juiz de Fora, infelizmente, por lei. Faça jus, então, do seu direito e não deixe de amamentar a sua criança. Tente, com todas as forças, amamentar exclusivamente até o 6º mês de vida da criança. Tudo bem? É um combinado que a gente está fazendo aqui. Tá? Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.